Olá, você está no canal Católicos Conservadores e hoje nós estaremos abordando o tema sobre a Santa Eucaristia que está sendo entregue nas mãos e de pé para os comungantes, para os fiéis. Na maioria das igrejas do mundo inteiro, esta prática sacrílega, abominável, inadmissível, inaceitável e que ofende muito a Jesus sacramentado, está sendo colocada em prática por forasteiros que se apoderaram do comando da igreja e vêm há anos arrastando esta prática que levará milhões de almas para o abismo eterno, e alguém precisa falar essas verdades antes que chegue a última hora e essas almas possam vir a ser condenadas por não terem tido o conhecimento da verdade e ninguém ter as alertado. Aqui neste livro que você está vendo aqui ao meu lado, este livro com o título A Palavra Viva de Deus, neste livro contém 4.708 mensagens celestiais de Jesus Cristo, de Maria Santíssima, e inúmeras mensagens deste livro Jesus alerta severamente a todos aqueles que estiverem comungando de forma sacrílega que venham a se redimir, a mudar os seus costumes, os seus hábitos, a sua prática, aquilo que lhe foi passado por pessoas mal intencionadas. Você precisa mudar esta atitude de receber a Eucaristia de pés e nas mãos. Eu estarei lendo a mensagem deste livro, aonde Jesus se refere exatamente sobre estes assuntos. Mas, antes de fazer essa leitura, eu vou passar aqui para vocês a imagem de algo que está acontecendo em todas as igrejas pelo mundo afora, e um vídeo que recentemente foi colocado na internet de um bispo fazendo com que algumas irmãs e um senhor já de idade passassem vergonha por não receber a Santa Eucaristia, como eles solicitaram, de joelhos e na boca. E isto nós vamos mastigar um pouco aqui esse assunto para que você entenda que é pecado, que não pode acontecer isso. É exatamente aqui esse caso deste bispo que negou dar a Eucaristia para essa senhora. Ela se levantou para poder receber a Eucaristia, como o bispo estava forçando ela a fazer. Isso não pode acontecer jamais. Este senhor também se ajoelhou, a ele também foi negado a Eucaristia de joelhos e na boca. Essa outra senhora aqui também se ajoelhou, e lhe foi negado a Eucaristia de joelhos e na boca, Você vê que são pessoas conservadoras, são pessoas tradicionalistas que usam véu sobre a cabeça, gostariam de receber a Eucaristia de joelhos e na boca, assim como está aqui nessa foto, como sempre a igreja praticou por 2000 anos. Na realidade, os ritos sagrados têm que ser com o máximo de respeito. E aqui, nesta imagem, nós estamos vendo alguém recebendo a Eucaristia de joelhos em uma igreja onde se celebra a missa de sempre, e era assim que era para ser. Aqui nesta imagem nós estamos vendo o milagre do burro que aconteceu com Santo Antônio, onde o burro se ajoelhou diante do Santíssimo Sacramento, reconhecendo o seu Criador, reconhecendo aquele que o criou, que é Deus Todo-Poderoso. Mas os seres humanos, infelizmente, não têm esta capacidade de perceber, nem a sensibilidade de sentir a presença divina no Santíssimo Sacramento, e o desonram com o máximo de falta de respeito na hora de receber a Eucaristia. Mas a culpa maior é exatamente daqueles que deveriam ensinar a forma correta de receber a Eucaristia, que são os religiosos consagrados, e a culpa maior será deles, ao qual, nas mensagens do livro A Palavra Viva de Deus, Jesus Cristo diz que eles
receberão um castigo eterno, e em suas cabeças serão colocadas coroas de espinho de aço, que ficarão cravadas por toda a eternidade, e eles terão que passar pelo mesmo sofrimento que Jesus Cristo passou na cruz, por este ato de desonra ao seu sagrado corpo, a Jesus sacramentado. E você que é um católico, que está participando de missas modernistas, recebendo a Eucaristia de pé e nas mãos, precisa mudar este seu conceito errado, que ele foi passado por maus religiosos, por maus pastores que deixaram o rebanho se perder. E agora, como nós estamos chegando na hora final, Jesus Cristo, ele mesmo sai para o meio do pasto em busca do seu rebanho, em busca das suas ovelhas. Algumas que ainda poderão se salvar precisam estar bem preparados, confessados e sacramentados. E nós não podemos deixar de falar sobre a forma de se vestir que as mulheres estão praticando nos dias de hoje para entrar na igreja. Estão vestindo roupas indecentes, sem o mínimo de respeito, entram na igreja sem o véu, sem os seus vestidos abaixo dos joelhos, e isto Jesus Cristo condena, e ele irá condenar todas essas almas ao fogo do inferno por estarem desrespeitando o seu templo, a sua casa. E Nossa Senhora pede para que as mulheres a tomem como exemplo de vestimentas, como exemplo de vida. Neste sentido, para entrar na igreja, você precisa, no caso da mulher, estar com seus vestidos abaixo dos joelhos, com o seu véu, usando como sempre foi, como sempre a igreja manteve esta tradição, porque é uma tradição bíblica. Mas hoje em dia os modernistas fizeram toda essa modificação que está aí, que já destruiu os dogmas, já destruiu a fé, já destruiu toda forma de respeito. E mais ainda agora, nesta hora final, com os servos do inimigo de Deus trabalhando para a total destruição da Igreja Católica lá dentro do Vaticano. E nós precisamos falar sobre esses assuntos para que algumas pessoas estejam preparados para a vinda de Jesus. Nós não podemos ficar calados, temos que tocar nesses assuntos, principalmente aqui, o sacerdote celebrando a missa de frente para Jesus. Essa prática foi mudada, infelizmente, pela maçonaria eclesiástica no Segundo Concílio Vaticano. Isso jamais deveria ter acontecido. É uma mudança que ofende muito a Deus. Ele já nos tem falado por meio das mensagens passadas ao confidente Bento da Conceição, de Taquaras, Balneário Camboriú, Santa Catarina. E essas mensagens estão contidas no livro A Palavra Viva de Deus, que eu vou deixar aqui abaixo para quem quiser ler estas mensagens. E eu estarei lendo uma mensagem para que você veja o que Jesus fala a respeito desta prática abominável, que é a prática sacrílega da comunhão na mão e de pé. Aqui essa senhora, ela se levantou: eu jamais faria isso, jamais o fiz depois que eu conheci essas mensagens. Este senhor aqui ficou aguardando de joelho, não recebeu a Eucaristia, infelizmente, é uma vergonha, passou vergonha pelo nome de Jesus. Essa irmã aqui, ela se ajoelhou, como ele não deu de joelhos, ela foi embora. E eu assim também fiz várias vezes. Aqui é um outro sacrilégio, fazer os fiéis colocar as mãos dentro do cálice. Isso jamais pode acontecer. Somente o sacerdote, o consagrado, é quem pode colocar as suas mãos no cálice, e no vinho, para poder entregar para os fiéis, utilizando-se da patena. Não pode ser entregue de forma como está sendo entregue aqui, de qualquer forma, aonde as partículas caem no chão. Jesus Cristo é pisoteado, e todas essas partículas que estão sendo pisoteadas serão causa e juízo de condenação 10.000 vezes mais para essas almas que estão pisando em cima, e muito mais ainda para o sacerdote, bispo, seja ele qual for, que estiver fazendo essa prática de comunhões sacrílegas. Você terá acesso a essas mensagens
que eu vou estar deixando aqui abaixo desse vídeo o link do livro online para você ler o livro completo. Se você quiser, você pode ler o livro completo online e você vai conhecer todas essas mensagens que falam de todos os erros litúrgicos que está acontecendo dentro da igreja, essa igreja pós-conciliar, nestes últimos momentos que nós estamos vivendo, também nos alerta para esses vários erros, que irá condenar as almas, e nós não podemos compactuar e ser cúmplices com esses erros litúrgicos para não sermos co-participantes da condenação eterna devido à falta de respeito para com Jesus sacramentado. Então, meu caro telespectador, você que está acompanhando esse vídeo, convido você para, junto comigo, fazer a leitura do livro A Palavra Viva de Deus, que eu vou estar aqui colocando agora. A mensagem fala exatamente sobre todos esses erros litúrgicos, abusos litúrgicos que estão sendo cometidos pelos eclesiásticos quanto ao desprezo que estão dando para com Jesus Cristo no sacrário, Jesus sacramentado, a entrega da Santa Hóstia de forma sacrílega, de pé e nas mãos. Você vai ver agora o teor dessa mensagem que Jesus passou ao confidente católico Bento da Conceição, Pedro II. Vamos ler essa mensagem? Está aqui a mensagem. Eu vou começar a ler essa mensagem e você vai perceber o teor e a profundidade dessas palavras. Mensagem recebida pelo confidente católico Bento da Conceição em Taquaras, Balneário Camboriú, Santa Catarina, Brasil. Título da mensagem: Onde não há mais o sacrário no centro da igreja, não vá. Dia 24/5/2016. Vamos ler aqui essa mensagem. A permanência de um bom cristão com suas preces todos os dias de joelhos em frente ao Santíssimo Sacramento, como vens fazendo, meu irmão, é como se já estivesse diante de um Deus vivo. Este é o bom sentido para mostrar aos que se dizem servidores de Jesus sacramentado o tamanho que é manter no centro da igreja o sacrário. Estão vendo aqui o que essa mensagem está dizendo? Jesus sacramentado, o tamanho que é manter no centro da igreja o sacrário. Significa dizer que o sacrário precisa ser mantido no centro da igreja e jamais ele pode ser retirado do centro da igreja. Em hipótese alguma, jamais alguém poderia ter ido lá na sua paróquia, na sua igreja e ter arrancado o sacrário do centro e jogado no lixo, jogado numa salinha, jogado numa sarjeta, jogada pelo lado de fora do muro da igreja, jogado lá na outra quadra, na outra esquina. Isso é pecado grave, pecado mortal que levará essas pessoas que tocaram as suas mãos sujas no sacrário para arrancar do centro da igreja e jogar de escanteio, essas almas serão condenadas. Aí na sua paróquia eu tenho certeza absoluta que o sacrário não está mais no centro. Sabe por quê? Porque é cumprimento de profecias. No livro do padre Stefano Gobi, Nossa Senhora já falava. Quando eu li este livro, levei 1 ano para ler aquele livro do padre Gobi. Nossa Senhora já falava sobre a retirada do sacrário do centro das igrejas católicas. Quem fez isso? Foram os inimigos de Deus, da teologia da libertação, da nova ordem mundial e os seguidores do anticristo que estão aí agora se fingindo de religiosos. Então vamos continuar lendo aqui a mensagem. Para ter toda a certeza de que está diante de um Deus vivo e não morto. O morto, quando deixa a terra, vai para baixo da terra. A igreja que não mais mantém o sacrário no centro, ali a presença de Jesus sacramentado não existe mais. Está aqui. A pessoa que estiver vendo esse vídeo, ela precisa dar credibilidade a esta mensagem divina,
que foi passada ao confidente Bento da Conceição. Isso aqui é uma verdade imutável, inviolável, aonde muitos santos da igreja ao longo da história defenderam com sua própria vida, defenderam com seu próprio sangue, né, o respeito máximo para com Jesus sacramentado. E como agora nós estamos chegando nas horas finais, isso daqui precisa ser abordado de uma maneira muito bem clara, visível, palpável, para que você não tenha dúvida alguma da proibição divina da parte de Deus quanto aos profanadores que estão destruindo a Igreja Católica, retirando o sacrário do centro das igrejas, conduzindo as almas a comungarem de forma sacrílega, recebendo a Eucaristia de pé, recebendo a Eucaristia nas mãos, e essas almas serão condenadas. E nós precisamos abrir a boca, falar a verdade para alertar as últimas almas que ainda poderão se converter, se preparar para a vinda de Jesus. Vocês estão vendo aqui o que essa mensagem está dizendo? A igreja, vou ler de novo, a igreja que não mais mantém o sacrário no centro, ali a presença de Jesus sacramentado não existe mais. Acabou. Isso aqui é palavra profética, acabou. Ninguém pode ir contra essas palavras aqui. E essa mensagem aqui, eu vou deixar aqui abaixo deste vídeo para você ler ela quantas vezes você quiser, ler e reler. Se possível, leia o livro mesmo, completo, online. Vou deixar o link do livro também para você ler essas mensagens enquanto há tempo. Não percam tempo com coisas banais. Leiam essas mensagens enquanto ainda resta um pouquinho de tempo para você estar preparado com a sua alma para a chegada de Jesus. Jesus irá pegar milhões de almas despreparadas, e todos esses que estão comungando de forma sacrílega serão condenados ao fogo do inferno. Essas mensagens bem o diz sobre tudo isso. Vamos continuar lendo aqui a mensagem. Como pode um que governa o seu país deixar o seu lugar para outro sentar? Não existe. Enquanto for presidente, assim é o que estão fazendo com o sacrário. Vocês estão percebendo? O lugar que só cabe a Jesus. O que foi que fizeram agora com as igrejas? Tem várias fotos aí na internet de igrejas com a imagem do Buda. A igreja da Pachamama, a igreja do Francisco, este impostor que está aí, né, profanando o trono de Pedro, ele já determinou a ordem para colocar em todas essas igrejas imagens da Pachamama, imagens do Buda, né, imagens do Martinho Lutero. Daqui a pouco as igrejas serão feitas em honra a Martinho Lutero. Igreja Santo Martinho Lutero vai estar lá. E a imagem do Martinho Lutero vai estar lá no lugar do sacrário, no lugar de Jesus Cristo. E o que é pior ainda, agora recentemente, né, Francisco mandou colocar lá dentro do Vaticano a imagem do falso deus Moloque, aquele deus que sacrificava crianças. As pessoas pegavam seus filhos, jogavam dentro daquela barriga que abria-se no meio daquela estátua, e essas crianças eram incineradas. E é exatamente o que esse falso Papa Francisco vai fazer agora, novamente. Ele vai fazer sacrifício de crianças lá dentro do Vaticano. Eu vou deixar aqui abaixo também essa matéria sobre esse falso deus Moloque que o Francisco colocou lá dentro do Vaticano. Vocês irão ficar, né? Aliás, para os cristãos, esses irão ficar chocados com essa informação, mas é a pura verdade. Não acreditem neste papado que está aí dentro do Vaticano, cumprindo as ordens do inimigo de Deus para a destruição da igreja, para a perseguição dos cristãos, para a perseguição dos últimos servos de Deus da face da terra. Vamos ler aqui a mensagem. Tudo isto significa que uma seita... Oh, meu Deus do céu. Esse aqui, eu preciso falar sobre esse assunto para que você, telespectador, você
Saiba da verdade. Eu quero que você saiba da verdade. Quem é que está dentro do Vaticano fazendo tudo isso daí que nós estamos vendo? Aqui, ó, a mensagem aqui, uma mensagem divina falando sobre isso aqui, ó. Tudo isto significa que uma seita das mais perigosas é que vem fazendo tudo isto. Vocês estão ouvindo? Aqui, ó. Tudo isto significa que uma seita das mais perigosas é que vem fazendo isso. E eu vou ser bem claro aqui. Eu não vou fazer arrudeios, não. Eu vou falar que seita é essa. É a máfia de St. Gallen. É a maçonaria eclesiástica, que já foi denunciada por Nossa Senhora no livro do padre Stefano Gobbi. Esta é a besta negra, a maçonaria eclesiástica. É essa que é a besta negra. É esta besta negra que está destruindo a Igreja Católica, que está fazendo todas essas aberrações aí dentro do Vaticano, dentro do Sínodo da Amazônia, né? Transformando a Igreja em uma falsa igreja ecumênica e diabólica. Então é isso, pessoal. Esta seita que se refere aqui nessa mensagem é exatamente a maçonaria eclesiástica. Por si, já está julgada pelo próprio adversário. Quem é o adversário? É o demônio, é o diabo, é o Satanás, é o Lúcifer, é o inimigo de Deus em pessoa. Aqui, está aqui na mensagem. Que o lugar agora está sendo dele. Está vendo aqui o que está dizendo na mensagem? Significa dizer que quem está sentado na cadeira de Pedro é o próprio adversário de Jesus Cristo. Está aqui na mensagem. Precisa traduzir para o português? Por isso, meus irmãos, onde não há mais o sacrário no centro da igreja, não vão. Não vão. Você está vendo aqui nessa mensagem? Você pode ler essa mensagem quantas vezes você quiser. Eu vou deixar aqui abaixo essa mensagem, para que não haja dúvida na sua alma, no seu coração, na sua mente. Isso daqui é para desmascarar as mentiras dos falsos religiosos que estão trapaceando as almas. É esta verdade que vai rasgar a máscara da hipocrisia desses falsos religiosos que estão envenenando as almas. Não estão deixando as almas saberem da verdade. Eles já se comprometeram com Satanás. Eles já assinaram o nome deles, né, com o sangue deles próprio, no livro da capa preta, o pacto das catacumbas, o pacto com o diabo que eles fizeram. Tem uma outra mensagem deste livro que Jesus fala que eles fizeram o pacto com Satanás. Eles já fizeram o pacto com o diabo. Está aqui, ó, na mensagem aqui falando sobre isso, né? Aqui está repetindo aqui, ó. Por isso, meus irmãos, onde não há mais o sacrário no centro da igreja, não vão. Não precisem mais. Aonde a igreja não tem mais o sacrário no centro, não vá. Você estará indo cometer sacrilégio, você estará indo fazer uma adoração ao próprio demônio. Porque Jesus diz em uma outra mensagem deste mesmo livro, a Palavra Viva de Deus, que onde o sacrário não está mais presente, quem se faz presente é o demônio. Ele se coloca no lugar de Deus para ser adorado. E as pessoas vão lá e fazem reverência, achando que estão adorando a Jesus Cristo. Mas não é Jesus Cristo, é o próprio demônio. São os demônios que ficam lá. Porque eles retiraram Jesus do centro para que assim eles pudessem se apoderar da igreja. Tudo isso é cumprimento bíblico. Então, aonde o sacrário não está no centro da igreja, não vá mais. Não precisa ir mais. Você tem que ir nas igrejas conservadoras, tradicionalistas, aonde o sacrário está no centro e a missa é celebrada sem ser tocado o nome deste inimigo de Deus que está aí no Vaticano, que é Bergoglio. Aonde o nome dele for mencionado, não precisa ir nessa missa também mais, porque senão você vai estar condenando a si próprio. Não vá mais aonde o sacrário não está no centro. Ficou bem claro isso para você? E você, religioso, religiosa que estiver vendo esse vídeo, vocês serão cobrados 2 vezes mais por estar induzindo as pessoas ao pecado mortal. Vocês vão ver o quanto vai custar,
O quão será amargo esta traição que vocês estão fazendo para com Jesus sacramentado. Vocês vão ver, vocês vão chorar amargamente por esta traição que vocês estão fazendo contra Jesus Cristo, contra a sua igreja, contra Jesus sacramentado. Todos os sacrilégios que vocês estão cometendo será causa e juízo de condenação para vocês. Ainda há tempo, voltem atrás, parem de trair a Jesus, parem com toda essa traição. Não façam com Jesus Cristo sacramentado aquilo que Judas fez há 2000 anos atrás. Não façam com nosso Senhor Jesus Cristo aquilo que os sumos sacerdotes fizeram, o crucificaram. Naquele tempo, 2000 anos atrás, foi apenas um Judas. Hoje são 99 Judas e apenas um cristão para defender Jesus Cristo. Isso é Ele mesmo quem diz nas mensagens deste livro aqui, a Palavra Viva de Deus. Então, religiosos, não traiam Jesus, não façam isso. Tenham pena de Jesus sacramentado. Olha, vejam o que foi que Jesus passou na cruz por causa de vocês. E agora vocês o estão traindo. Mas Deus, Ele é misericordioso, Ele pode ainda salvar vocês. Mas não façam mais isso. Não cometam o sacrilégio de induzir as pessoas ao erro, de induzir as pessoas a comungar de forma sacrílega, a comungar sem estarem confessados. Não façam isso. Tenham pena de Jesus sacramentado. Em uma mensagem ele diz o seguinte: meus filhos, me ajudem nessa última hora, me ajudem, para que quando eu chegar a essa terra não encontre mais ninguém me desrespeitando e me ofendendo. Antes que o seu braço caia sobre a terra, o braço dele já está começando a cair. Agora, após o sínodo da Amazônia, os castigos já começaram a cair e a terra está entrando em superaquecimento. Em superaquecimento por baixo do chão. Aqui no Brasil tem regiões que está queimando, está virando carvão por baixo da terra, né? O vulcão Yellowstone lá nos Estados Unidos já está entrando em erupção. Vocês vão ver o que é o poder de Deus. Vocês vão ficar aterrorizados. Vocês vão ver o que é o poder de Deus. Eu acredito nessas mensagens. Eu acredito piamente nessas santas mensagens deste livro, a Palavra Viva de Deus, aonde Jesus Cristo diz que os castigos viriam após o sínodo da Amazônia. E já começaram a vir. Já começaram a vir esses castigos. Mas eles vão intensificar cada vez mais. Eles vão começar suavemente. E depois esses castigos eles irão intensificar até o ponto máximo da grande tribulação. Então, meus irmãos, convertam-se, preparem-se, não cometam mais o sacrilégio das comunhões sacrílegas, não façam isso, não ofendam a Deus. Em quantas mensagens Nossa Senhora espalhadas pelo mundo, ela já vem pedindo: meus filhos, parem de ofender ao meu santo filho Jesus. É sobre isso, é a Eucaristia. Madre Teresa de Calcutá defendia severamente Jesus Cristo sacramentado. E ela falava abertamente para que as pessoas não recebessem a Eucaristia de forma sacrílega, de pé e nas mãos. Vamos continuar aqui a mensagem. Assim como está para acontecer a qualquer momento, descendo do céu Jesus, rodeado de anjos e junto a sua mãe, que é nossa também. Olhem bem, quando um rei vai para outro país, a rainha sempre vai junto. Tudo isto faz parte da ordem que sempre existiu. Irmão querido Papa Pedro II, aqui significa dizer quem? É exatamente aquele que foi profetizado por São Malaquias há 600 anos atrás aproximadamente. São Malaquias profetizou sobre Pedro II, mas no entanto não quiseram dar crédito na profecia de São Malaquias, né? O Petrus romano já se cumpriu, é esse aqui, Papa Pedro II.
E os religiosos vão ter que engolir essa verdade, como se diz em uma outra mensagem. Os religiosos, eles vão conhecer esse livro. E eles vão conhecer a história do Papa Pedro II. E eles vão ter que engolir contra sua própria vontade. Eles terão que concordar, que admitir. Você está entendendo? Então, essa mensagem aqui, eu fiz questão de colocar justamente para chegar nesse ponto sobre o Papa Pedro II. Papa Pedro II, o último Papa escolhido por Jesus Cristo para entregar as chaves da igreja para Jesus, já veio a esta terra, já cumpriu a sua missão e já entregou a chave da igreja para Jesus. Só falta agora Jesus voltar. Vocês estão pensando que lá dentro do Vaticano vai haver mais algum outro Papa? Errado. Estão perdidos no tempo, perdidos na história, como diz nas mensagens. Não haverá mais outro Papa dentro do Vaticano. Acabou. Acabou. Agora é o fim. The end. É o fim. Fim da história da humanidade adúltera e perversa. Acabou. Dentro do Vaticano não vai mais haver nenhum outro Papa. Agora será a vinda de Jesus com seus anjos e santos, como falou aqui nessa mensagem aqui. Jesus Cristo vai vir com seus anjos e santos, toda a corte celestial, e a besta que está lá dentro do Vaticano será varrida com o sopro da boca de Deus, para nunca mais colocar os pés aqui nesta terra, para nunca mais tentar a humanidade. Lá dentro do Vaticano não haverá mais outro Papa. Agora será o fim. Jesus Cristo já está voltando. E você que estiver vendo esse vídeo, se prepare. Talvez seja a última oportunidade que você está tendo de conhecer essa verdade. Se prepare. Se prepare. Não perca tempo com coisas banais. Procurem saber dessas mensagens. Leiam. Percam um pouco de tempo fazendo a leitura dessas mensagens, para que você possa estar preparado para as coisas que ainda virão pela frente. A marca da besta, a Terceira Guerra Mundial, onde os Estados Unidos irá enfrentar a Rússia. Tudo isso vai acontecer, só que vai ser uma coisa após a outra. Será um castigo após outro e não dará tempo das pessoas se converterem. Este é que é o problema. Não vai dar tempo. Quando os castigos começarem a cair, como Nossa Senhora bem o falou lá em Medjugorje, nas suas mensagens, não dará tempo mais, porque vai ser uma coisa após a outra, e vários castigos acontecendo ao mesmo tempo em várias partes do mundo. As pessoas irão ficar aterrorizadas. Não vai dar tempo de se converter mais. Então, meus amigos, leiam este livro, A Palavra Viva de Deus. Busquem a verdade enquanto há tempo. Vamos ler aqui o restante dessa mensagem, né? Irmão querido Papa Pedro II, eu sendo um discípulo de Jesus, estive muitas vezes junto com ele e olhando em seu redor podia ver a grandeza que é nosso Salvador. Ele sempre em nosso meio, junto, já estava seguro, mas quando caminhava sem a presença dele, já não tinha tanta certeza de que eu, Lucas, podia dizer: Deus está comigo. Assim são vocês, meus irmãos, quando entram na igreja em que não está mais o sacrário. Essa parte aqui ficou bem esclarecida, né? Ou seja, assim são vocês, meus irmãos, quando entram na igreja em que não está mais o sacrário. Vocês entenderam aqui? Quando você entrar em uma igreja que não tiver mais o sacrário, pode sair fora. Ali Jesus Cristo não se faz mais presente. Não adianta teimar. Não seja um burro teimoso. Não seja um cristão teimoso. Não seja um católico teimoso que teima com Deus e quer ir contra os princípios de Deus.
Se aqui nessa mensagem está falando que nas igrejas aonde o sacrário não está mais no centro, não tem mais o sacrário, não precisa ir mais nessas igrejas. Não precisa mais ir nessas igrejas, porque Jesus não se faz mais presente. A maçonaria eclesiástica fez toda esta dessacralização. Eles retiraram os crucifixos, as imagens de Nossa Senhora, tiraram o genuflexório, retiraram o sacrário do centro, destruíram a igreja por completo. E agora o que você encontra é apenas uma caixa vazia, uma caixa de papelão vazia, sem nada. Os altares não são mais condecorados como era antigamente, com flores, com velas, com crucifixo, com relíquias de santos. Tudo isso foi retirado. E você precisa ir aonde ainda, porventura, exista um sacerdote conservador que respeita todos os santos sacramentos da igreja. Então é isso, meus amigos. É como se ali sozinhos estivessem, por não verem mais o autor da nossa vida, que é Jesus sacramentado. Este já é um mistério para a vinda de Jesus pela segunda vez. Este irmão está no comando agora, porque sempre acreditou que Jesus foi a ele que chamou e não o outro. Só que o Papa Pedro II, ele já faleceu em 2017, mas a sua missão ele já cumpriu. Não é verdade? Então o que acontece? Você quer saber mais sobre essa história? Entre aqui nos comentários, entre aqui na descrição do vídeo e você vai ver todos os links da história, deste livro, deste Santo Papa Pedro II, que Jesus escolheu para vir a essa terra e cumprir a missão de encerrar as chaves de Pedro para a sua Igreja Católica Apostólica Romana. Lá dentro do Vaticano, esqueça, não existe mais Papa legítimo. Acabou, acabou e não vai haver outro mais. Muitos estão dizendo aí que Bento XVI vai voltar a assumir o Vaticano e ele é santo. Mentira, é tudo mentira, tudo mentira. Aqui nas mensagens, Jesus Cristo diz que Bento XVI é a primeira besta, Francisco é a segunda besta. O anticristo, que será o governo mundial, está em conluio com essas duas bestas. Eles já fazem parte do reinado do anticristo. As duas bestas estão servindo ao anticristo, que será o governo mundial, que governará toda a terra. Eles trabalham em cumplicidade. Então, meus amigos, eu espero que você tenha entendido perfeitamente a mensagem que eu me esforcei aqui para transmitir para vocês com a maior verdade, com a maior sinceridade, porque a minha preocupação é que você saiba da verdade e busque a verdade também. Não fique acomodado, não. Leia essas mensagens, está aqui disponível gratuitamente para você ler. Valorize as coisas de Deus, não desprezem as profecias. Lembre-se daquilo que está na Bíblia. Não desprezem as profecias. Analise cada uma delas. Retenha tudo aquilo que for bom. No caso dessas mensagens aqui, 100% delas são boas, verdadeiras, verídicas, santas e sagradas. É isso, meus irmãos. Fiquem com Deus e salve Maria. Nós estaremos agora fazendo a oração a São Miguel Arcanjo, pedindo a sua proteção para que ele venha nos defender nestas horas finais contra os ataques de Satanás, que está aí dentro da igreja, sentado na cadeira de Pedro. E nós precisamos combater a essas forças infernais, e São Miguel Arcanjo, ele já está em batalha contra o inferno. Ele já entrou em batalha contra Satanás. Em uma mensagem deste livro que eu acabei de ler, Jesus Cristo fala que ele já está em batalha contra Satanás e todo o seu reinado. Então, vamos fazer essa oração final e
ajude a divulgar este vídeo. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, defendei-nos com vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Seja ele dominado por Deus, instantemente vos pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo procurando perder as almas. Amém.